para discutir a matéria, senador Sérgio Moro. Eu sei disso, já estive no Poder Executivo e em circunstâncias diferentes, mas também houve intromissão do Congresso sobre a medida provisória de estruturação dos ministérios no início do governo Bolsonaro. Embora fosse esse o caso, presidente Pacheco, aqui é uma particularidade, porque nós vivemos um contexto em que é muito clara a necessidade de uma contenção fiscal, para que nós possamos, com isso, não só impedir uma trajetória de crescimento da dívida pública, mas também gerar uma redução dos juros para reativar a nossa economia e crescer através do investimento privado. E quando se vai olhar essa reforma que foi apresentada pelo governo Lula, o que nós temos é um aumento exponencial do total de ministérios. De 23 vamos para 37. E a gente não consegue vislumbrar nessa construção qualquer ganho de eficiência administrativa, da forma como foi feita. E esse contexto que demanda, ao contrário da expansão, a redução da máquina, a redução das despesas, para que nós possamos voltar a trilhar os caminhos da responsabilidade fiscal, eu sou obrigado a me posicionar contrariamente a essa reforma administrativa, a essa reestruturação dos ministérios. Tem certas questões que são colocadas que me incomodam profundamente, porque são sofismas que deseducam e que criam falsas verdades. Onde é que está escrito, qual é o manual que está escrito, que a quantidade de ministérios de um governo deve ser pequena e não deve ser 23 ou não 37? Onde é que é o manual? Qual é a universidade do mundo que propõe isso? Vamos para a prática, O que é que fizeram no governo passado? E eu não quero aqui polemizar, juro, juntaram sobre o mesmo ministério planejamento, fazenda, indústria e comércio, previdência, trabalho. 5 setores que são absolutamente distintos e muitas vezes conflitantes. Como é que um ministério que vai cuidar de trabalho, isso quer dizer das relações entre o trabalhador e o patrão, no mesmo ministério, se estabelecendo um conflito ou, no mínimo, se tomando um partido já a partir da direção do Ministério. O Brasil é um país que vem num processo de desindustrialização que só um cego não consegue perceber que é fundamental que a gente faça um esforço sobre-humano para o Brasil retomar a sua vocação industrial. Como é que você abriga indústria e comércio no Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda tem outra preocupação. O Ministério da Fazenda deve se preocupar com a arrecadação do país, deve se preocupar com o enorme contingente de questões judiciais que existem e que estimam aí em mais de 150 bilhões de reais o que está para se receber, é o trabalho da PGFN vinculado ao Ministério da Fazenda. Indústria e comércio tem que ser tratado com muito respeito, com muita atenção. Aí, presidente, para não ser enfadonho, assim, é muito cômodo você chegar aí à tribuna e dizer, é muito ministério. Isso é para atender cabide de emprego, isso é para dar para a base, como se não fosse natural que você governasse com a base, como se o próprio Bolsonaro não tivesse entregado toda a capacidade de investimento da República Brasileira foi entregue à politicagem, através do famigerado orçamento secreto. E com que autoridade alguém que defendeu aquilo vem falar agora de compartilhamento de ministérios em bases transparentes, trazendo o apoio ou não de partidos? O que me preocupa é assim, porque tem partido que tem 3 ministérios e só 50% dos integrantes do partido votam numa questão crucial e básica, que é a estrutura do governo. Aos que apontam que é ministério demais, eu questiono, senhor presidente, qual é o assunto que não merece ou que não deveria merecer o status de ministério? Eu peço aos críticos que me digam, cultura, por favor, cultura não merece ter um status de ministério? Um assunto tão importante, que gera milhares de empregos, que faz o sentimento nacional. Esse assunto não deve ter o status de ministério com todas as estruturas já existentes. O que é que custa? Me digam, por favor, o que é que custa ter lá um ministro? Esse assunto, cultura, com toda a sua estrutura, estava vinculado ao quê? Turismo, era isso? Desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Alguém levanta o dedo para dizer que esse ministério não deve existir? Tem alguém que questione? Eu já fui governador e tinha 2 secretarias, ou 2 áreas pelo menos. Eu tinha uma agência de desenvolvimento agrário que dava apoio ao produtor empresário, e são demandas absolutamente diferentes, e tinha uma secretaria de desenvolvimento agrário que cuidava do pequeno produtor, que lá no Ceará é 80% da nossa população rural. São públicos absolutamente distintos que devem ter enfoques, tratamento, preocupações, planejamentos distintos. Quem faz um não faz o outro. Quem faz um não faz o outro. Bom, é esporte. Será esporte que não deve ser ministério? Me diga, Leila,
senadora Leila, esporte não deve ter status de ministério? Eu acho que deve ter. E eu acho que esse país não conseguiu alcançar um nível de educação, de redução dos indicadores de segurança, de ocupação de jovens, porque o esporte não está suficientemente enraizado como um acessório, como algo lateral ali, colado na educação. É gestão e inovação em serviços? Alguém atira a primeira pedra? Não é fundamental que a gente reveja, que a gente repense, que a gente dê um novo olhar à gestão pública? Eu queria que alguém dissesse, esse pode sair. Eu não consigo encontrar nenhum. Ou seria igualdade racial? E aí alguém entende, não, isso é o quê, amigo? É compreender que esse país discrimina, culturalmente discrimina. Não é preciso xingar um negro, não. Vá ver o salário, vá ver os presos. Ou seria povos indígenas? Esse não deve existir. Não, índio não deve existir, não deve ter um ministério. Aponte, por favor, jogue a primeira pedra. É índio? São os povos originários que não devem ter um ministério? Ou seria Previdência Social? Não é porque deu emprego para o Lupe, não. O Lupe não precisa disso. Previdência Social está maltratada. Presidente, nós temos uma fila grande. Fizeram uma redução à contenção de despesas, não atendendo as pessoas. Bom, trabalho e emprego, será que é isso? Esse governo precisa do Brasil, vive a pleno emprego, não tem problema nenhum disso. Ou seria transportes, né? Ou seria portos e aeroportos. Me perdoe, presidente. Vamos, eu vou concluir. Vamos pôr a mão na consciência, né? Não vamos ser deseducativos, não. Não vamos dizer para o povo brasileiro que abrir espaço para esses temas no ministério, isso é errado, isso gasta dinheiro, isso é desperdício de dinheiro público. Ah, não, ao contrário. Isso é fundamental para que a gente tenha cada tema com eixo, com pensamento, com elaboração, com planejamento e com execução. Ser oposição ao governo não é ser oposição ao Brasil. Adoro o seu comportamento. Agora, por favor, você dizer que o presidente Bolsonaro só escolheu pessoas técnicas, você agride o meu cérebro. Ainda bem que ele é imortal. Porque, peraí, Ricardo Salles era um nome técnico? Foi 2 vezes secretário de São Paulo. Não, ele era um débil mental. Aliás, ele é um débil mental, pelo amor de Deus. Né? Ricardo Salles é débil mental. Tinha que ser internado. Né? Acho que ele tem que ter o direito de estar aqui até para se defender. Pode defender onde ele quiser, que eu não vou mudar minha opinião. Do mesmo jeito que eu respeito a tua. E pronto. E eu quero dizer o seguinte, para não ser longo. O pronunciamento, eu pediria a assessoria do senador Cid Gomes. O pronunciamento do senador Cid Gomes, eu quero colocar num quadro no meu gabinete. Que eu concordo 100% com tudo que o Cid Gomes falou.